Bom dia! Quarta nefrológica começando e o tema de hoje vai ser sobre anemia no paciente com doença renal crônica. Você poderia imaginar como que a doença renal crônica pode levar à anemia? Então, se você não consegue entender isso, bora lá entender hoje aqui comigo na quarta nefrológica. Para quem está sempre aqui comigo, sabe das principais funções dos nossos rins. Mas vamos recapitular, né? Uma delas é dar filtragem, né, de toxinas. Outra é de servir como uma balança, retendo ou eliminando água. O terceiro, que seria de também equilibrar os sais dos nossos organismos, do tipo sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo. E o mais talvez inesperado seria de produzir determinados hormônios, né? A gente viu aqui que a ativação da vitamina D acontece nos rins, mas também em relação à anemia, um hormônio super importante que é a eritropoetina, ela é produzida também nos nossos rins. E qual que é a função da eritropoetina então? A eritropoetina, ela estimula a eritropoese, que nada mais é que a produção de hemácias na nossa medula óssea, que a gente pode dizer que é o tutano do nosso organismo, né? Mas o que acontece na doença renal crônica? Basicamente, a gente pode ir por duas linhas de pensamento. Uma fisiopatologia possível é que na doença renal crônica a gente tem menos produção de eritropoetina pelos nossos rins. E, consequentemente, vai interferir aí na produção de células vermelhas, de hemácias e, consequentemente, de hemoglobina. Outra questão é que é o seguinte, a doença renal crônica, assim como outras doenças crônicas, há um estado inflamatório constante mantido. Esse estado inflamatório, ele eleva dos níveis de citocinas, de hepcidina. Isso, por sua vez, vai impactar na disponibilidade e na absorção de ferro. Ou seja, nós vamos absorver menos ferro pela alimentação e nos órgãos em que a gente consegue fazer estoque de ferro, esse ferro acaba não sendo disponibilizado para a nossa medula óssea usar para produzir hemoglobina, me entende? Além disso, esse status inflamatório constante, alguns estudos mostram que os receptores da eritropoetina acabam se reduzindo também, onde ele precisa ser expresso. Então, dessa forma, a gente consegue entender por que o renal crônico, por vezes, tem anemia. Dado esse passo de compreender o mecanismo da anemia, a gente agora pode comentar sobre os sintomas que a anemia pode dar. Então, aqui, o mais óbvio que pode ser visto a olho nu é a palidez, né, da pele, das mucosas. Além disso, o paciente pode referir uma fadiga, um desânimo, uma intolerância ao esforço. Então, tipo assim, o paciente comenta, ai doutora, antes eu arrumava minha casa, varria tranquilamente, agora eu tenho ficado muito cansada, não tô nem dando conta, por exemplo, tá? E tem outros sintomas, por exemplo, de hipotensão postural, ou seja, o paciente está sentado, levanta, a pressão cai mais do que o esperado. E também, por vezes, durante a diálise, a gente vê o paciente tolerando mal a diálise por conta da anemia, tá bem? Assim, a investigação e o tratamento da anemia busca melhorar a qualidade de vida, mas também isso vai ter impacto, inclusive, no risco cardiovascular. Porque pense o seguinte, o paciente com anemia, ele acaba sobrecarregando o seu coração. Ou seja, o organismo, o coração, numa tentativa de compensar o pouco de oxigênio que está chegando por causa da hemoglobina baixa, esse coração precisa trabalhar mais. E isso acaba aumentando o risco cardiovascular. E nessa investigação da anemia, se não há outras suspeitas de doenças mais complexas,
Uma investigação básica com hemograma e estoque de ferro, que é ferritina, índice de saturação de transferrina, podem ser suficientes para o seu médico fazer essa análise, tá bem? E quais então seriam os valores a serem olhados ali nesses exames? Um parênteses, gente, é que esses valores, eles são particularizados para a população com doença renal crônica. Então, esses valores são diferentes realmente da população que não tem, que seja saudável do ponto de vista renal, beleza? Então, no renal crônico, a gente tem que atentar bastante para uma hemoglobina abaixo de 10, um índice de saturação de transferrina, que é o IST, abaixo de 20, e a ferritina abaixo de 200 no paciente que faz hemodiálise e no paciente em diálise peritoneal ou em tratamento conservador, que não faz nenhum tipo de diálise, abaixo de 100, tá? Lógico que tem aqueles pacientes que, por exemplo, tem uma doença cardíaca mais avançada, que não toleram níveis tão baixos de hemoglobina. Então, mesmo na população de renal crônica, a gente tem que particularizar essa situação e esses valores para o paciente que está ali à frente, não é mesmo? E aqui, antes de entrar em tratamento, quero comentar que aquele paciente com um quadro de anemia refratária ao tratamento instituído, um tratamento correto, né? Aí sim você tem que dar um passo a mais nessa investigação dessa anemia refratária. Ou aquele paciente que, além da anemia, tenha outros déficits no hemograma dele. Então, uma queda de plaquetas concomitantemente, ou uma leucopenia, ou um paciente com sangramento de trato gastrointestinal, ou alguma pista ali no hemograma dele de um VCM muito aumentado. Aí sim você tem que partir para uma endoscopia, colono, dosagem de B12, ácido fólico, reticulócitos e a ir por outro caminho na investigação da anemia, tá? Entrando então nessa linha de tratamento, no renal crônico, se o paciente está com estoque de ferro baixo, ou seja, abaixo daqueles valores de referência que eu falei, a gente tem que repor esse ferro. E no renal crônico, a reposição tem que ser com o ferro endovenoso. Não adianta ser o sulfato ferroso por via oral, porque eu não comentei que a gente, na doença renal crônica, está num estado inflamatório que impede com que o ferro seja absorvido corretamente pelo nosso intestino. Então, não faz sentido, o paciente, por vezes, não apresenta essa reposição adequada de ferro pelo sulfato ferroso venoso. Via oral, então por isso que a gente faz o venoso, tá? Naquele paciente que o estoque de ferro tá ok, qual que é o passo, então, a ser dado? É o da reposição da eritropoetina, tô aqui gaga, ou subcutânea, mas sendo preferível a subcutânea pela taxa de resposta e pela segurança também da administração, tá? A dose, né? A dose ela é baseada no peso do paciente, podendo ter uma frequência também variável conforme o nível de hemoglobina. E aí, qual que vai ser o alvo de hemoglobina no renal crônico? Vai ser uma hemoglobina entre 10 e 13, tá? Se começar a passar disso, a gente ou reduz a dose da eritropoetina ou chega muitas vezes até a suspender mesmo. Na prática clínica, a gente vê que a suspensão abrupta é acompanhada por uma queda muito expressiva e rápida da hemoglobina. Então, por vezes, a gente faz uma redução realmente escalonada, né, aos pouquinhos. E quais seriam efeitos colaterais da eritropoetina? O mais frequente é a hipertensão, principalmente se for administrado por via venosa, ou em doses muito altas. Efeitos protrombóticos, então pode dar trombose. E nos pacientes com algum câncer, a eritropoetina pode acelerar o crescimento tumoral, tanto que é uma contraindicação relativa, absoluta, agora eu me esqueci, de usar a eritropoetina nos pacientes com câncer em atividade, que não sejam paliativos, né?
E é isso, o tema de hoje. E aceite sugestões de temas, dicas aqui do que pode ser melhorado. E, ó, beijo enorme pra vocês e obrigada pela presença e participação.